Olá, sou João Basoli, este é o Cidades de Fato. No episódio de número 134, estamos recebendo a equipe de seminários interdisciplinares do curso de Direito, que eu vou pedir para que se apresentem. Olá, professor. Olá, Dulce. Me chamo Augusto e estou aqui juntamente com o nosso grupo para fazer a entrevista da líder de Associação de Bairros, Vânia. Olá, professor. Eu sou a Dulce. O nosso grupo do curso de Direito, na disciplina de seminários. A gente já vem de alguns semestres envolvido nesse projeto, nesse trabalho, juntamente com o senhor. Somos muito gratos por todo o seu apoio nesse projeto. A gente gostaria de deixar isso muito claro aqui. Pela sua organização, seu projeto é um projeto muito bacana e a gente pretende continuar com o senhor participando aí das próximas etapas que aparecerem. Sempre que puder nos convidar, estaremos à disposição. Esse projeto, ele buscou ouvir a população. A gente teve algumas oficinas, não só no Aureni 4, mas a gente vem de algumas oficinas ouvindo a população de Palmas, ouvindo os bairros, na região norte, na região de Taquarussu Grande, lá no Aureni 4. O Aureni 4 houve ali a necessidade de fazer mais oficinas, né, devido às demandas da população. E a gente está nesse projeto, junto com o projeto de planos de bairro, que tem aí um planejamento urbano local, uma proposta de elaboração deste plano de bairro, está se dedicando por sua abordagem profundamente participativa e multidimensional, pontuando que os planos de bairro vêm se consolidando pela maneira contemporânea de tratar de temas mais próximos da vida cotidiana das pessoas que vivem nos centros urbanos brasileiros, né? Fazendo um complemento à minha colega Dulce, é importante salientar que essa atividade ela está vinculada ao projeto de extensão Palmas Participa da Universidade Federal do Tocantins, contando com o apoio do BR Cidades, do Instituto Brasileiro de Direito Urbanístico, da Rede Nacional de Planos de Bairro e do Núcleo de Estudos Urbanos de Cidades e com a divulgação científica pela Cidades de Fato podcast. Vamos lá, então, a equipe de seminários, né, segue na sequência na entrevista, né, da Associação de Moradores do Jardim Aureni 4, né, a Vânia. Direito à cidade passa por questões concretas, mas como levar isso adiante? Conversamos agora com a Vânia, professora e líder da Associação de Moradores do Aureni 4, para entender os caminhos possíveis. E aí, Vânia, tudo bem com você? Joia. Tá nervosa? Como é que é? Bastante. É um prazer enorme, Vânia, em tê-la aqui conosco no Cidades de Fato. Eu acho que você tem condições agora de nos retratar, né, todo o trabalho que está sendo feito no bairro. Acho que é bastante importante essa nossa conversa, não só para o grupo de moradores, mas para a cidade como um todo. Eu te perguntaria, qual o papel da universidade, né, que é a UFT, e das outras instituições parceiras, né, que estão trabalhando nesse processo, né, da elaboração de um plano de bairro para o Jardim Aureni 4. Então, primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, a oportunidade. Falar, assim, para nós, moradores, né, comunidade do Aureni 4, é de suma importância esse olhar que a universidade, né, e os parceiros tiveram para com o nosso bairro, porque para a comunidade é muito difícil ela ter voz. Então, quando a universidade se propõe a ir em loco, tá ouvindo os moradores, ouvindo os nossos anseios, do que nós queremos para o nosso bairro, isso é muito importante. Interessante, Vânia. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Como você vê a importância de projetos como o Plano de Bairro para a democratização do espaço urbano? Então, a comunidade, ela sonha, né? Ela busca. Às vezes ela até reivindica, mas às vezes não é ouvida. O plano de bairro, ao meu ver, quando vocês vão em loco naquela comunidade, vocês ouvem as nossas demandas e vocês colocam em um papel, para nós, é como se estivessem dando voz para a comunidade, para aquela comunidade, e falando para nós, comunidade, como fazer. Porque às vezes a gente até quer, mas não sabe como fazer e nem onde buscar. Vânia, aproveitando até para passar informações para os ouvintes, nós tivemos aqui contato com o Cândido Malta, o primeiro que elaborou um plano de bairros no país, a Karen Regina, que está trabalhando com um grupo
em São Paulo, com a elaboração de plano de bairros. Nós estamos, né, fazendo essa interlocução, né, com as pessoas que estão fazendo, e fora isso, a Rede Nacional de Planos de Bairros também tem conversado com a gente em relação a vários aspectos. O que nós temos detectados nessas conversas? Nós tivemos uma percepção clara nessas conversas, que foi a dificuldade de mobilização. A gente sente que, eu vou estimar, em torno de uns 10 anos para cá, essa movimentação para participação popular terminou reduzindo significativamente. O que você tem a dizer em relação a isso? O que nós podemos pensar juntos, né, para que nós tenhamos uma participação maior aí nas nossas reuniões? Então, ao meu ver, né, e assim, a gente sempre convoca a comunidade, mas devido várias vezes, né, ao poder público, e faz uma promessa, né, vai na comunidade, faz uma promessa, às vezes escuta, né, que já teve outros, que o poder público fez reuniões, conferências, só que eles, tipo, ouviam, mas não executavam. Então, a população, ela foi vendo que aquilo ali não estava tendo resultado. E também, quando nos períodos eleitorais, as pessoas iam, prometiam e não faziam. Então, eu acredito que isso gerou uma expectativa e a população ficou frustrada. Então, devido a isso, ela não participa mais. Porque, tipo assim, não adianta você participar porque não tem uma devolutiva, não tem... realmente não executa. Eu acredito que a população ficou frustrada. E uma das coisas que eu acho que poderia estar novamente motivando essa comunidade, essa população, era a gente começar com os jovens. Era começar com os jovens, estar conscientizando ele da importância nas escolas. A gente está indo nas escolas, conversando com eles ali. E também está convocando os grupos organizados. Dentro da nossa comunidade, a gente tem o grupo de idosos, que já são organizados, de quadrilhas. Então, a gente poderia estar convidando esses grupos já organizados e também estar estimulando, motivando os jovens a estar participando. Vânia, aproveitando a deixa do professor Basoli, você acha que existe algum caso de sucesso em que a escuta da comunidade resultou em mudanças reais? Olha, há um tempo atrás, né, quando a população pediu a construção de uma escola, e essa escola, hoje, ela é realidade, que é uma escola de primeira infância que tem no bairro. A última, né, que a gente teve foi sobre o transporte, né, o transporte urbano. O nosso bairro, ele andava na contramão, e os outros bairros tinham ônibus que vinham direto para o centro. E nós não, a gente só tinha uma linha alimentadora e a gente fazia o caminho contrário. Então, agora nós temos 2 linhas que elas vêm direto para o centro. Então, vai ajudar tanto os estudantes, que às vezes demoravam horas para chegar aqui na universidade, principalmente quem é aluno da UFT e Unitins, e também o próprio comércio. Então, assim, isso aí já foi uma conquista, porque ouviram realmente o que a população queria, né? Vânia, nós estivemos agora no Enampur, que é um encontro nacional, né, que fala do desenvolvimento urbano, desenvolvimento regional. Na verdade, os maiores especialistas do país, né, discutindo várias questões nesse encontro. O que a gente quer trazer para cá é necessário modernização, é necessário mudanças. Nós nos utilizamos ainda de metodologias já consideradas arcaicas. O que você pensa em relação a isso, né? Será que a gente não teria que também buscar alternativas, né, que não fossem essas tradicionais, para que a população, você colocou de maneira ímpar, e a gente sente isso muito claro, né? A população está frustrada, tá? Então ela quer um retorno rápido. E esse retorno rápido o poder público não dá, a universidade também não tem dado. O que é necessário para a gente repensar toda essa estrutura que nós estamos trabalhando, inclusive, atualmente? Eu acredito que talvez, né, apesar que nem todo mundo tem acesso ao digital, mas eu acredito que questionários para enviar tanto para a população ali, os jovens, os estudantes, que eles mesmos possam responder os questionários digitais, né, seria uma forma. E também a escuta individual. Você fazer aleatoriamente uma parte da população e ouvir, porque para chamar a multidão não está indo, né? E eu acredito que talvez, né, usar o meio digital através desses questionários para que eles possam estar interagindo. Parece que foi algo muito que aconteceu com as oficinas.
O que você poderia dizer sobre a abordagem das oficinas? Como você enxerga isso de maneira mais específica? Olha, eu gostei muito, mas assim, eu acredito que na primeira oficina as pessoas elas se envolveram mais, porque elas estavam ali participando, era como se elas estivessem construindo, porque falou ali das lembranças e eles estavam fazendo como se fosse uma maquete, né? Era uma maquete e a população estava ali envolvida. Eu acredito que quando você mexe com o sentimento, com os sonhos, né, as lembranças, e você coloca a pessoa para ali, tá, ela como se ela estivesse construindo juntamente, ela se sente mais motivada, mais valorizada e ela começa a participar. Não só aquela metodologia de perguntar, das perguntas, mas de ajudar ali, tá na construção. De ver que ela cresceu ali, né? Esteve envolvida ali desde o começo. Aí ela vai vendo que o que ela viveu é importante, né? A gente viu naquela primeira oficina que teve os idosos que falaram que quando chegaram, né, onde eles tomavam banho, então assim, eles vão se sentindo importantes, valorizados, né, que todo aquele processo que eles passaram foi importante e eles estão vendo que é bom, né, que eles são importantes. Os idosos eles tinham prazer de falar da experiência deles de vida. Então eu acredito que quando você envolve a pessoa e aí ela vem falar das lembranças, o que ela viveu, como era e o que ela quer ali na construção, eu acredito que é mais produtivo. E cadê a juventude, Ivana? Então, a juventude é uma das coisas assim que nosso bairro, os jovens têm sofrido muito, porque nós não temos espaço. Hoje nós temos uma quadra, né, que foi uma luta muito grande, né, para conseguir a revitalização daquela quadra, mas a nossa praça praticamente está destruída. Então, os nossos jovens, eles precisam de políticas públicas para que eles possam se sentir motivados, incentivados, até na participação deles, que a participação deles nas oficinas foi muito pequena. Então, nós precisamos ouvir eles. E eles precisam entender que é muito importante a gente ouvir o que eles querem. Como é que eles vão construir? Porque daqui a uns dias, os nossos sonhos, que a gente correu atrás, o que a gente construiu, ela tá acontecendo. E o que eles querem? A gente precisa ouvir. E nós estamos vivendo um tempo que os jovens estão vivendo muito digital. Então, eles precisam também dizer como eles querem participar mais. O esporte, ele é um mecanismo, né, um instrumento para estar ali unindo os jovens, para que eles também possam se sentir parte daquela comunidade, né? E que eles também possam desenvolver alguma coisa. Então, assim, o nosso bairro, a gente vê que, de um tempo, né, que houve um período de violência, né, que foi noticiado, então os nossos jovens ficaram um pouco mais reclusos, até porque as famílias ficaram um pouco mais preocupadas, né? Então a gente precisa trabalhar isso aí também. Uma pergunta rápida. Em relação a esse público, qual que é o que se apresenta mais, não mais participativo, a faixa etária? É os idosos. Os idosos mesmo. É isso. Se sentem mais, né? Também por causa, igual você falou, da lembrança, né, do bairro. E durante esses encontros, existe alguma demanda muito urgente? Algo que tem mais presença de melhoria, de pedido? Só para complementar, se você tivesse que estabelecer prioridades. A prioridade, eu diria que nós temos duas prioridades urgentes. Uma é a praça, porque nós precisamos usar esse local tanto para os idosos como para os jovens e as crianças. Então, nós precisamos que essa praça ela seja revitalizada o mais breve possível, né? E também o CRAS. Por que o CRAS? O CRAS também ele vai alcançar os jovens, porque é uma ferramenta para que os jovens possam também alcançar alguns benefícios, e também os nossos idosos. Então, o CRAS seria muito importante, o retorno dele para o nosso bairro, porque o nosso bairro é um bairro grande, atende outros bairros, né, que são mais 2 bairros que usam a estrutura que tem no bairro, e o CRAS funcionando no Aurene 3, a distância é muito grande. Então, assim, os nossos jovens, às vezes, querem ter aquela carteirinha, mas devido à distância, né? Então, eles não vão. E hoje a gente vê que os jovens eles são mais acomodados em relação ao andar, ao buscar, né? Porque hoje eles são tudo digital, né? Tá certo. Eu sei que na segunda oficina que teve esse ano, o tema foi saúde coletiva.
que abarcaram saneamento, limpeza, urbanização. Quais aspectos você considera, nesse sentido, mais prejudicados na Urene 4? Então, nós temos 2 postinhos de saúde, mas, inclusive, essa semana eu tive visitando um postinho e lá já foi falado que não tem o dentista. Então, assim, o nosso bairro, ele tem 2 postinhos de saúde que fica no próprio postinho, no próprio bairro, e nós temos um outro postinho que funciona no Aurene 1, mas que atende uma parte da população. E aí, o que acontece? Nós temos o postinho Novo Horizonte, que ele atende mais 2 bairros, e acaba que uma parte da população, ela às vezes fica prejudicada, né? Então, assim, a gente vê alguns atendimentos básicos, ele fica deixando a desejar. Certo. Nós temos uma ideia, né, dentro da universidade, de que talvez um dos caminhos seja processos de qualificação, mas não nesses estilos tradicionais que a gente vê, né? Criar novos formatos, né? Até por conta de que, como você colocou, o jovem digital e o idoso já com uma outra estruturação de pensamento, mas o que a gente sente ainda é um distanciamento da realidade local e também da percepção do que pode ser cobrado da gestão pública. Então a gente vive aos ventos políticos que às vezes agora, vindo às subprefeituras, é um mecanismo bastante importante para que essa cobrança seja efetuada. Eu estive na Conferência das Cidades dando uma palestra sobre plano de bairro, e o que a gente aponta durante a nossa conversa lá na conferência é de que a subprefeitura ela não pode ser só um ente político, ele tem que ser um ente também de gestão, muito importante. Não seria um caminho, talvez, a cobrança da população, dos moradores, né? Até em relação à universidade, né, de promover maior qualificação urbanística e também estabelecer essa inter-relação, porque ela não é um ente político, e sim um ente técnico, mas a falta, talvez, desse entendimento do que são os seus direitos, talvez seja a grande dificuldade. Não seria isso, dentro dessa contextualização que eu tento trazer para a nossa conversa? Sim, professor. Às vezes, a maioria da comunidade, ela não conhece realmente e às vezes não sabe cobrar. A gente vê muito isso. A maior parte da população não sabe cobrar. Ela, às vezes, fica até com medo de cobrar. Eu falo assim, nós temos idosos acamados que, às vezes, eles passam. A associação tem que estar buscando que tem uns que usam um alimento, né? Então, às vezes, a associação vai atrás daquele alimento, vai atrás das fraldas, de luvas, porque é direito deles. Mas, às vezes, o poder público demora, né, a ser atendido e, às vezes, eles ficam um tempo sem. E aí, eles não procuram direito. Eles não vão lá na defensoria, eles não usam os mecanismos que eles podem estar indo atrás para conseguir resolver aquele problema, e aí vai passando, né? A gente vê muitas pessoas que, às vezes, eles são baixa renda, estão necessitando de alimentos, e às vezes eles não vão no CRAS, porque eles acham, não vai conseguir. Então eles vêm na associação, procuram a associação, e a associação vai no comércio, vai em outra instituição, para que possa estar sanando aquilo ali. Então, assim, a gente vê os jovens mesmo, a gente vê que a maioria não sabe aonde buscar, como fazer, né? Não sabe como procurar. E não sabe discutir entre eles, como diz, eu vou aqui, vou me qualificar, eu vou me apoderar desse direito e vou procurar saber como é que eu tenho que buscar, né? E o que a gente vê é que a maioria dos jovens não sabem. Acho que, para fechar, então, a sua perspectiva para o futuro nessa área, existe uma maneira de demandar melhor o poder público nesse caso? Seria esse o caminho que você pensa que... Olha, participando e vendo de perto todo o trabalho que foi apresentado nas oficinas, todo o cuidado que a universidade tem, quando ela coloca para nós, que ela nos ouve e leva os nossos questionamentos e tenta fazer com que a gente seja ouvido. Hoje, a gente tem essa dificuldade de trazer a população para as oficinas, porque o pessoal está bem descrente, desmotivado, mas o que eu vejo
esse trabalho, para nós, é muito importante. E a gente sabe que vai render frutos, que já está rendendo frutos. Porque hoje a nossa comunidade ela está sendo vista diferente. Então, assim, para nós, quando esse trabalho tiver completado, com certeza a população ela vai estar, como diz assim, se sentindo realizada, porque muitos dos nossos anseios que estão sendo colocados ali, que os estudantes estão indo, eles estão vendo, né? Porque às vezes até para a gente se expressar, né, a comunidade fica difícil, mas quando você vê os alunos estão ali em loco, paciência, né, professor Basol, que tem que ter muita paciência. Então, assim, a gente acredita assim que vai dar um resultado muito importante, não só para a URN4, mas para a cidade em si, porque para nós, assim, um plano de bairro, ele é muito importante porque você vai estar ouvindo a população e você vai dizer para o poder público o que aquela comunidade quer. Então, assim, não vai ser de cima para baixo, vai ser ouvindo o que aquela comunidade quer e eles vendo como eles podem executar. Porque eu acredito que quando a comunidade tem voz e o que ela quer é aceito, ela cuida, ela zela. E ali pode gerar mais frutos. É interessante, Vânia, eu estou na Rede Nacional de Planos de Bairros, né, que tem diversas universidades. Nós tivemos o primeiro simpósio FAO Mackenzie o ano passado, né, e a partir daí a gente instituiu essa rede e aí nós já tivemos 5 eventos, né, discutindo o plano de bairros. Inclusive nós apresentamos a agenda, apresentamos o trabalho que nós iríamos na ocasião iniciar lá no ORN4. O Mackenzie apresentou agora na semana passada a experiência do Jardim Piratininga. Eles estão há 15 anos trabalhando junto com o bairro, né? E ainda não conseguiram complementar vários pontos a partir lá do primeiro ano que eles estabeleceram. Então é só para ter a ciência, né? E a gente teve uma conversa muito produtiva e muito rica no sentido de dizer, nós estamos 3 meses, 4 meses, o que a gente quer deixar claro, né, que o plano de bairros ele não é a finalização, ao contrário, é o início, né? Então é o despertar, né? E eu até coloco a expectativa, né, que estejamos juntos, né, daqui a 15 anos, com muitas coisas avançando, obviamente. Então é só para que essa percepção fique clara também, né? Mesmo porque a universidade, o que a gente tenta deixar muito claro, é um órgão técnico, obviamente que com documento técnico e mobilização é possível sim avançar. A gente acredita muito nisso, até por conta de que a gente já percebeu, você mesmo colocou, em 3, 4 meses já houve algumas movimentações. Sim. Então, assim, é só para deixar isso claro de que a gente pretende sim avançar e até o final do ano entregar um documento orientativo base, que não é conclusivo, obviamente, e sim cheio de expectativas para que a gente continue trabalhando, para que a gente continue juntos com os moradores, avançando nas discussões, para que na revisão do plano diretor, que já está iniciando, possivelmente esse ou ano que vem, o Jardim AURN4 seja lembrado e que conste nesse plano diretor, né, que é uma legislação, a obrigatoriedade legislativa do plano de bairros. E aí nós fizemos esse papel agora na conferência em dar uma palestra sobre e entrar uma proposta que viabilize no Plano Nacional de Desenvolvimento Urbano, né? A gente vai além. A nossa utopia é para que, né, o país tenha plano de bairros instituído dentro da legislação e interligado com o plano diretor. Então é só para deixar claro, nós estamos juntos, sim, e que esse documento orientativo que nós pretendemos entregar, ele sirva como algo que fortaleça aí as discussões com os órgãos públicos futuramente. As suas mensagens para os moradores do Jardim AURN4, sua mensagem para a cidade, né, e as expectativas aí para nós finalizarmos a nossa conversa. Olha, eu, professor Basoli, como líder comunitária, né, da minha região, eu fico feliz que o nosso bairro está participando, né, sendo o primeiro bairro a participar do plano de bairro. E também o que eu vejo, né, eu percebo hoje lá na comunidade que muitas das vezes as pessoas elas eram individualistas. E nessas oficinas, até na conversa com o grupo de idosos, a gente vê que hoje eles falam assim, não, mas
mas tem que ser bom para todo mundo. Então, assim, quando o projeto, né, o plano de bairro, uma das mensagens que vem para nós, né, que chega até nós, é que tem que ser bom para todos. Então, tem que ouvir a comunidade, né? E é muito importante a participação da comunidade no plano, na construção, e eu acredito, sim, que é muito importante para Palmas inteiro. E se algumas das demandas, né, que eu tenho certeza que vão ser atendidas, que é o anseio de todos nós, né, que sejam atendidas, vai ficar como um marco na história, tanto do nosso bairro como na cidade. Porque ouvir a comunidade, ela falar o que ela pensa, o que ela quer, e o poder público pegar todo esse projeto que vocês fizeram, tiveram trabalho de estar construindo, que para mim, no tempo que eu moro em Palmas, eu nunca tinha visto um trabalho tão bem feito, tão bem articulado, com dados. Então, assim, eu fiquei assim, maravilhada. É um trabalho muito bem elaborado e que eu acredito que o poder público vai, sim, utilizar isso aí. É o que nós queremos, né, como comunidade, que o poder público abrace e que ele olhe para esse projeto, que é um projeto maravilhoso. Nosso muito obrigado aí pela sua participação. Agradecemos aí a sua disponibilidade e, né, disponibilizar o seu tempo de vir até aqui para conversar com a gente. Nosso muito obrigado. Obrigado.